Olá, turma! Hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos trabalhar múltiplos e divisores de um número natural. É de suma importância que vocês estejam estudando a tabuada em casa. Então, vamos lá. O múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. Vamos lá. Com certeza vocês ficaram com dúvida nesse conceito. Deixa eu tentar explicar de uma forma mais simples para vocês. Quando eu digo que o múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número qualquer, eu estou falando da tabuada, tá? Da tabuada de multiplicação. Ou seja, o múltiplo de um número natural é sempre o produto é o resultado. Se eu tenho 2 vezes 2, meu resultado é 4, meu produto é 4. Então, eu tenho certeza que 4 é múltiplo de 2. Vamos a outro exemplo. Eu tenho 2 vezes 3 é 6. 6 é o meu produto. Quais foram os dois números naturais multiplicados? 2 e 3. Então, eu tenho certeza que 6 é tanto múltiplo de 2 quanto múltiplo de 3. Vamos um exemplo aqui. Múltiplos do número 3. Nós temos 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45. Eu fui até um pouco mais distante da tabuada tradicional. Por quê? Aqui são os produtos, são os resultados da tabuada de 3. Então, se lembrem, múltiplo é o resultado da tabuada. Quanto é 3 vezes 0? 0. Quanto é 3 vezes 1? 3. Vou mostrar agora para vocês de forma mais clara. Tabuada de 3. Nós temos aqui 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Nós temos aqui esses números que estão de amarelo são os produtos, ou seja, são os resultados, são os múltiplos. Vamos continuar a tabuada. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 11, 33. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 13, 39. 3 vezes 14, 42. 3 vezes 15, 45. Então, como eu falei para vocês, a tabuada tradicional, que vocês olham às vezes nos livros, vão até o número 10. Porém, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Os múltiplos, eles são infinitos. Então, eu posso muito bem continuar a tabuada de 3 vezes 16, vezes 17, vezes 18. Então, lembrem-se disso. A tabuada ela não acaba no 10, ela continua. O 10 é só para vocês terem uma base. Atenção! O número 0 é múltiplo de todos os números naturais. Ou seja, quando vocês forem procurar os múltiplos de um número, o primeiro número, sem dúvida, que vocês irão colocar é 0. Depois é ele mesmo. Por quê? Na tabuada, começamos com 0. 3 vezes 0, 0. Depois, 3 vezes 1, 3. Sempre o número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então, quando procurarem o múltiplo de algum número, sempre vocês vão colocar primeiro o 0 e depois o próprio número, tá? Então, vamos exercitar o que nós aprendemos. Eu quero agora o múltiplo do número 2. Vamos para a tabuada de 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. E 2 vezes 10, 20. Parou aqui? Não, turma. Eu coloquei 3 pontinhos porque os múltiplos eles são infinitos. Então, eu só quero dar aqui um exemplo para vocês. Primeira observação. Observaram que o primeiro número que eu coloquei como múltiplo de 2 é o 0? Por quê? Devido que eu chamei a atenção de vocês ainda agora.
todo número tem como múltiplo zero. Então, zero sempre vai ser o primeiro que vai vir. Depois vem o próprio número, porque na multiplicação, na tabuada, depois de zero, vem a multiplicação por 1. E todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então, sempre vai vir o zero primeiro e depois o número pelo qual vocês estão procurando múltiplos. Vamos continuar. Múltiplos agora do número 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. E 5 vezes 10, 50. Muito bem. Nós temos então aqui o primeiro múltiplo de 5 é 0 e o segundo múltiplo de 5 é ele mesmo. Lembrando que quando vocês forem colocar os múltiplos, leiam com atenção o que está pedindo a vocês. Algumas questões vão pedir, me dê os 3 primeiros múltiplos do número 5. Vocês só vão botar 0, 5 e 10. Não é necessário botar o resto dos múltiplos todos. Agora, claro, se a questão vier pedindo para vocês colocarem os 10 primeiros múltiplos do número 5, vocês vão ter que procurar os 10 primeiros, ou seja, vai ser 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Bem aqui nós temos 10 múltiplos do número 5. Então, sempre vocês coloquem 3 pontinhos para indicar que existe muito mais múltiplos. Vamos agora para os múltiplos do número 12. 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. 12 vezes 6, 72. 12 vezes 7, 84. 12 vezes 8, 96. 12 vezes 9, 108. E 12 vezes 10, 120. Novamente chamando a atenção, nós temos aqui como primeiro múltiplo o zero e depois o próprio número que nós estamos procurando os múltiplos. Muito bem, vamos agora saber o que é MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum. O que significa isso? Já está falando no nome. Eu vou ter dois números e eu quero encontrar o mínimo múltiplo comum. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou retirar os múltiplos dos números que eu tenho e depois eu vou encontrar o menor número que multiplicou tanto o primeiro número quanto o segundo número. Lembrando, tem que ser o menor, que seja igual tanto para o primeiro número quanto para o segundo. Vamos olhar o exemplo. Eu tenho aqui múltiplos de 2. Eu tenho 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. São os múltiplos do número 2. Muito bem. Agora eu tenho os múltiplos do número 5, que são 0, 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. São os múltiplos do número 5. Para mim poder achar o chamado MMC, primeiramente eu tive que tirar os múltiplos do primeiro número, que foi o número 2, e os múltiplos do segundo número, que foi o número 5. Tirados os múltiplos, agora sim, nós iremos atrás do MMC. Como é que eu faço isso? Eu vou observar os múltiplos de 2 e os múltiplos de 5 e vou olhar qual foi o menor número que tem tanto no de cima quanto no de baixo. Por isso o nome comum. Eu quero o menor comum. Vamos procurar. Qual é o múltiplo de 2 que é múltiplo de 5 e que é comum tanto em um quanto em outro? É o número 10. Vamos observar. Antes do número 10, tem algum outro número que tenha tanto em 2 quanto em 5 como múltiplo? Tem o 0, certo? Mas deixa eu dar uma observação para vocês. Quando nós procuramos
o menor múltiplo comum, esse múltiplo sempre tem que ser diferente de zero. Então, o zero aqui na procura do MMC não vai contar, ok? Então, lembre-se, quando for procurar o mínimo múltiplo comum, o zero não entra, porque o zero ele é múltiplo de todos os números naturais. Vocês vão procurar um número que seja igual no primeiro número, no caso 2, e no segundo número, no caso 5, que seja diferente de zero. E o único número que nós temos aqui é 10. Por quê? Múltiplos de 2 nós temos 0, 2, 4, 6, 8, vamos até o 10. Múltiplos de 5 tem o 0, 5, vamos até o 10. Desses números, o único que é igual tanto em cima quanto embaixo e é o menor é 10. Por que eu digo menor? Porque nós temos também o número 20. Observem que no múltiplo de 2 tem o 20 e tem aqui número 5 também tem o múltiplo 20. Porém, eu não quero o maior múltiplo, eu quero o menor, por isso que o nome é mínimo. Então, o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum desses dois números é 10. Vamos agora para um outro exemplo. Eu quero agora o MMC de 2 de 12. Primeiro, vamos tirar os múltiplos de 2. Nos múltiplos de 2, nós temos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Vamos agora retirar os múltiplos de 12. Como múltiplo de 12 eu tenho 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 e 120. Muito bem. Nós temos aqui um múltiplo comum nos dois, que é o número 0. Porém, como eu falei anteriormente para vocês, quando procurarmos o MMC, tem que ser um número menor, diferente de 0, e que tenha nos dois múltiplos, tanto no múltiplo de 2 quanto no múltiplo de 12. Então, vamos procurar qual é o número que é múltiplo de 2 e de 12 ao mesmo tempo que é diferente de 0. Número 12. Muito bem, turma. O número 12, ele é tanto múltiplo de 2 quanto múltiplo de 12. E é o menor, porque antes disso não há nenhum número que seja comum a eles dois. Então, ele é o mínimo múltiplo comum. Muito bem. Agora que nós já sabemos os múltiplos de um número natural, vamos exercitar respondendo a algumas atividades do livro didático de vocês. Vamos começar com a página 194. Primeira questão. Escreva uma sequência com pelo menos 10 elementos dos múltiplos de cada número a seguir. Foi o que eu falei para vocês. Aqui na atividade está pedindo que vocês dê 10 elementos, ou seja, 10 múltiplos de cada número. Coloquei a tabuada aqui para facilitar. Nós temos aqui do lado a tabuada de 5. Lembrando, os múltiplos são os resultados da tabuada. Então, vamos lá. Quais são os múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ah, tia, por que você foi até 45? Fui só até o número 45. Por quê? Porque só pediram 10. Se tivesse pedido 11, 12, eu continuaria a colocar os múltiplos, mas só pediram 10. Vamos agora para os múltiplos do número 9. Nós temos 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 e 81. Observaram como todos os números que eu estou colocando aqui são os resultados que tem na tabuada de cada um desses números? Muito bem. Vamos agora para a letra C, número 10. Quais são os múltiplos de 10? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Muito bem, vamos para a letra D. 25, quais são os múltiplos de 25? 0,
25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 e 225. Vamos agora para a letra E, os múltiplos de 40. Nós temos 0, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320 e 360. Aí eu quero que vocês observem aquela regrinha que eu falei para vocês. Qual é o primeiro múltiplo que tem todas as letras A, B, C, D e E? Zero. E o segundo sempre é o número pelo qual nós estamos buscando o múltiplo. Na letra A é o número 5, o segundo na letra B é o número 9, porque o primeiro múltiplo sempre é o zero. E o segundo múltiplo sempre é o número pelo qual se busca os múltiplos. Muito bem, vamos agora para a segunda questão da página 195. Qual é o número que apareceu em todas as sequências de múltiplos que você escreveu na atividade anterior? Foi o número zero. O número zero ele aparece em todos. Por quê, turma? Porque zero é múltiplo de todos os números. Muito bem. Terceira questão. Considere esta divisão. 40 dividido por 5 é igual a 8, que o resto, zero. Como a divisão de 40 por 5 é exata, o número 40 é divisível por 5. Foi como nós trabalhamos na aula anterior. Lembrando, os números eles são divisíveis quando, claro, o resultado é zero. Nós vimos o que é uma conta exata e quando a conta é não exata e quando o número é divisível. Então, vamos praticar. Quando um número natural é divisível por outro número natural, diferente de zero, dizemos que o primeiro número é múltiplo do segundo. Assim, 40 é múltiplo de 5. De acordo com a afirmação acima, assinale V para verdadeiro ou F para falso em cada uma das centenas a seguir. Eu tenho aqui 20 é múltiplo de 2. Aí vocês vão na tabuada de multiplicação. Ou simplesmente vocês fazem o inverso. Qual é o inverso da multiplicação? A divisão. Ou vocês pegam 20 e dividem por 2. Ou se vocês já sabem tabuada de cabeça, vocês vão na tabuada de 2. Qual é a tabuada de 2? 2 vezes 1, 2 vezes 2. Então vamos lá. Na tabuada de 2, tem algum resultado 20? Tem. 2 vezes 10. 2 vezes 10 é 20. Logo, se eu tenho o resultado 20, 20 é múltiplo de 2. Então, essa sentença é verdadeira. Vamos aqui. 20 é múltiplo de 3? Na tabuada de multiplicação de 3, tem algum número que multiplicado por 3 dá 20? Não tem. Tem que dar 21, tem que dar 24, mas não tem nenhum número multiplicado por 3 que dê 20. Nenhum resultado. Se não tem um resultado 20, então ele não é múltiplo de 3. Então essa sentença é falsa. 25 é múltiplo de 2? Tem algum número multiplicado por 2 que dá 25? Vamos pensar? Não tem. Então, logo, essa sentença aqui é falsa. 15 é múltiplo de 3? Vamos na tabuada de 3. Qual é o número multiplicado por 3 que dá 15? 5. 3 vezes 5, 15. Logo, essa sentença é verdadeira. 16 é múltiplo de 2? Na tabuada de 2, qual é o número multiplicado por 2 que dá 16? 8. 2 vezes 8, 16. Então, essa sentença é verdadeira. 30 é múltiplo de 5? Qual é o número multiplicado por 5 que dá 30? 6. Logo, se na conta de 5, na tabuada, tem como resultado 30, essa sentença é verdadeira. 18 é múltiplo de 7? Vamos na multiplicação, na tabuada de 7. Tem algum número multiplicado por 7 que dá 18? Não tem. Então, essa sentença é falsa. 50 é múltiplo de 10? Qual é o número multiplicado por 10 que dá 50? 5. Então, essa sentença aqui é verdadeira. Quarta questão. Luca tem as seguintes fichas numeradas. Quais desses números são múltiplos de? Letra A, 5. Vamos olhar, turma.
Na multiplicação de 5, vamos procurar os resultados. Na multiplicação de 5, tem algum resultado 3? Não. 22? Não. 35? Tem. 40? Tem também. 33? Não. 0? Tem, porque todo número tem como múltiplo 0. 17? Não. 25? Tem. 44? Não. 7? Não. 30? Sim. 29? Não. 42? Não. 55? Sim. E 6? Não. Muito bem. Aí entra aquela regrinha que eu falei para vocês na aula passada. São múltiplos de 5 e também são divisíveis por 5 todos os números que terminam em 0 ou 5. Logo, nós poderíamos ter simplesmente selecionado todos os números que terminassem com 0 ou 5. Começaria então 0, 25, 30, 35, 40 e 55. Observe que todos esses números terminam com 0 ou com 5. Beleza? Letra B. Quais são os múltiplos de 7? Ou seja, aqueles resultados que tem na tabela de 7. São os números 0, 7, 35 e 42. Quais são os múltiplos de 10? Nós temos aqui como múltiplo de 10, 0, 30 e 40. E quais são os múltiplos de 11? Eu tenho aqui 0, 22, 33, 44 e 55. Letra E. Eu quero saber os múltiplos de 5 e de 11 ao mesmo tempo. Primeiro múltiplo, 0, sempre. E depois nós temos o número 55. No caso aqui o MMC seria 55. Porque lembrando que o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum, ele é diferente de 0. Agora eu quero saber quais são os múltiplos que são comuns a 5 e 7. Eu tenho os números 0 e 35. No caso, o nosso MMC seria 35, porque tem que ser diferente de 0. Na letra G, eu tenho o número 5 e 10. Quais são os múltiplos comuns a eles? 0, 30 e 40. No caso, o nosso MMC seria 30, porque é o mínimo. Lembre-se, tem que ser o menor, diferente de 0. E na letra H, nós temos 7 e 10. Quais são os múltiplos desses dois? Só 0. Então, quer dizer que não tem um MMC entre eles dois. Então, no caso, nós só colocaríamos 0 como número neutro. Vamos para a quinta questão. A sucessão de números naturais de 0 a 32 foi escrita neste quadro. Nós temos aqui, contando de 0 a 32. Letra A. Risque os números que são múltiplos de 4 com um traço e os outros múltiplos de 6 com outro traço para outra direção. Vamos lá. 0 é múltiplo dos dois, porque 0 é múltiplo de todos os números naturais. Então, eu vou colocar dois traços. 1 é múltiplo de 4 e de 6? Não. 4 é múltiplo de 4 e de 6? Não, só de 4. Então, eu vou colocar o tracinho do 4. 6 é múltiplo de 6. 8 é múltiplo de 4. 9 é múltiplo de algum desses dois? Não. 10 é múltiplo de algum desses dois? Não. 11 é múltiplo de algum desses dois? Não. Na tabuada, os múltiplos são resultados, lembrem-se. 12 é múltiplo de 4? Sim. É múltiplo de 6? Sim também. Então, vai levar os dois traços. 13 é múltiplo de 4 ou de 6? Não. 14 é múltiplo de 4 ou de 6? Não. 15 é múltiplo de 4 ou de 6? Não. 16 é múltiplo de 4 ou de 6? 16 é múltiplo de 4. Então, risquinho como se fosse para o 4. 17 é múltiplo de 4 ou de 6? Não. 18 é múltiplo de 4 ou de 6? Sim. 18 é múltiplo de 6. 19 é múltiplo de 4 ou de 6? Não. 20 é múltiplo de 4 ou de 6? Sim. 20 é múltiplo de 4. 21 é múltiplo de 4 ou de 6? Não. 22 é múltiplo de 4 ou de 6? Não. 23 é múltiplo de 4 ou de 6? Não. 24 é múltiplo tanto de 4 quanto de 6.
Então, nós colocamos aqui os dois traços. 25 é múltiplo de 4 de 6? Não. 26 é múltiplo de 4 de 6? Não. 27 é múltiplo de 4 de 6? Não. 28 é múltiplo de 4. Então, coloco o risquinho como se fosse para o 4. 29 é múltiplo de 4 de 6? Não. 30 é múltiplo de 6. Então, eu coloco o risquinho como se fosse para o 6. 31 é múltiplo de 4 de 6? Não. E 32 é múltiplo apenas do número 4. Letra B. Os números que são múltiplos comuns de 4 e 6 acabam ficando riscados assim, com um X. Quais foram esses números? 0, 12 e 24. Letra C. Depois do 0, qual é o primeiro múltiplo comum tanto de 4 quanto de 6? O número 12. Lembrando, o menor, o primeirinho, depois de 0, 12. Sexta questão. Escreva os 10 primeiros múltiplos de 10 e 15. Vamos para a tabuada de 10. Vamos colocar os resultados dos 10 primeiros. Então, nós temos 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E os múltiplos de 15? Nós temos 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 e 135. Agora, entre os números que você escreveu, identifique. Letra A. Os múltiplos comuns de 10 e de 15. Vamos pegar todos que são iguais tanto em 10 quanto em 15. Quais são os números? 0, 30, 60 e 90. Letra B. O menor dos múltiplos comuns de 10 e 15 que seja diferente de 0. Ou seja, o menor que vem depois de 0 é o número 30. Sétima questão. No mês de maio, que tem 31 dias, Mariana resolveu escolher suas roupas de acordo com o número que representa cada dia. Nos dias que são múltiplos de 3, ela usou saia. Nos dias que são múltiplos de 4, ela usou tênis. E nos dias que são múltiplos de 6, ela vestiu camiseta de manga curta. Em quais dias de maio Mariana usou saia? Aí, turma, nós temos que procurar nos 31 dias quais são os múltiplos de 3. Quais são? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Esses são os múltiplos de 3 até o dia 31. Logo, ela usou saia nestes dias. Nesses dias de 1º a 31, os múltiplos de 4, nós temos 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28. Esses são os múltiplos de 4. E agora, de 1º a 31, vamos procurar os múltiplos de 6. Nós temos 6, 12, 18, 24 e 30. Muito bem. Agora na letra D, está dizendo o seguinte. Qual foi o dia que Mariana usou saia e tênis ao mesmo tempo? Vamos ver quais são os dias que vão bater entre saia e tênis. São os dias 12 e o dia 24. Esses foram os 2 dias que ela usou tanto saia quanto tênis. Letra E. Quais foram os dias que ela usou saia e camiseta de manga curta? Vamos ver, foram os dias 6, 12, 18, 24 e 30, que ela usou ao mesmo tempo. E quais foram os dias que ela usou tênis e camiseta de manga curta? Foram os dias 12 e 24. E quais foram os dias que ela usou saia, tênis e camiseta de manga curta ao mesmo tempo? Foram os dias 12 e 24. E letra H. Entre os números que você achou no item G, vamos voltar lá no item G, qual é o menor? Número 12. Muito bem. Vamos agora ver
quais são os divisores de um número natural? Um número é divisor de outro quando o resto da divisão é igual a zero, ou seja, é uma conta exata. Eu tenho aqui como exemplo, eu quero os divisores do número 12. Nós temos como divisores 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Muito bem. Observação número 1, turma. Lembram que eu falei para vocês que os múltiplos eram infinitos? Pois bem, os múltiplos são, mas os divisores, eles são limitados. Os divisores, eles sempre vão começar com o número 1 e sempre vão terminar com ele mesmo. Ou seja, se eu estou procurando os divisores de 12, eu sei que meu último número que vai dividir 12 vai ser 12, ele mesmo. Então, os divisores, eles, diferente dos múltiplos, são limitados. Vamos agora na tabuada de 12 simplificada. 12 dividido por 1, 12. 12 dividido por 2, 6. 12 dividido por 3, 4. 12 dividido por 4, 3. 12 dividido por 6, 2. E 12 dividido por 12, 1. Nós temos aqui. Eu quero que vocês observem que os que estão dividindo 12 vão ser os mesmos resultados, só que ao contrário. Observe, 12 dividido por 12 é igual a 1. E qual foi o primeiro número que eu dividi 12? 12 dividido por 1, que deu 12. Temos aqui 12 dividido por 6, que é igual a 2. 12 dividido por 2, que é igual a 6. Eu tenho aqui 12 dividido por 4, que é igual a 3. E qual foi o terceiro número que eu dividi 12? 3. 12 dividido por 3, que é igual a 4. Ou seja, turma, se vocês encontrarem os 3 primeiros divisores de um número, ou seja, até a metade desse número, você vai encontrar os restos dos divisores. Quando eu falo os 3 primeiros, no caso de 12, que são poucos divisores. No caso do número 24, que são mais divisores, nós temos uma regrinha que eu irei mostrar já para vocês. Atenção! O número 1 é divisor de todos os números naturais. Nós tínhamos como múltiplo de todos os números o zero. E como divisor de todos os números, nós temos o número 1. Ou seja, quando vocês estiverem procurando os divisores de um número, sempre vai começar com o número 1. Vamos agora exercitar o que aprendemos. Eu quero os divisores do número 8. Eu tenho 1, 2, 4 e 8. São os divisores de 8. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu falei anteriormente. Como é que eu vou descobrir, logo chegando na metade do número, qual é a metade de 8? 4. Chegando em 4, eu sei que o próximo número já é ele mesmo. Botem na cabeça de vocês, turminha. Quando eu procurar os divisores de um número, que eu chegar na metade deste número, o próximo número que vai vir vai ser ele mesmo, acabando com os divisores. Exemplo, eu tenho aqui como divisores 1, 2, 4 e 8. Qual é a metade de 8? 4. E qual foi o número que veio depois de 4? Ele mesmo, o 8. Então, todo número, quando chegar na metade do número, o próximo número já é finalizando, é ele mesmo. Como é que eu sei disso? 8 dividido por 1, 8. 8 dividido por 2, 4. 8 dividido por 4, 2. 8 dividido por 8, 1. Isso daqui é como se a gente estivesse tirando uma prova, estivesse tendo certeza do que a gente colocou é correto. Observe, eu tenho como divisores 1, 2, 4 e 8. Em cima, quando eu tirei a prova, eu vou ter os mesmos divisores, só que é o contrário. 8, 4, 2 e 1. Bem aqui, turma, eu já sei que os divisores que eu coloquei estão corretos. Só que não é necessário vocês colocarem esse númerozinho que eu coloquei de amarelo. Isso aqui é uma forma de vocês tirarem a prova para saber se os divisores que vocês colocaram está realmente correto. Vamos agora para os divisores de 18. Eu tenho como divisores de 18 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Aí entra aquela regrinha que eu falei para vocês. Qual é a metade de 18? 9. Então, depois do 9 veio qual número? 18, já finalizando. Sempre quando chegar a metade do número, o próximo número será ele
mesmo. Outra observação, os divisores sempre iniciam com o número 1. E agora eu vou dar uma observaçãozinha bem pequena que pode facilitar a vida de vocês. Vamos lá, vamos dividir para tirar a prova. 18 dividido por 1, 18. 18 dividido por 2, 9. 18 dividido por 3, 6. 18 dividido por 6, 3. 18 dividido por 9, 2. 18 dividido por 18, 1. Muito bem. Vamos olhar se são os mesmos números? São. Então, aqui nós temos a prova que nós tiramos os divisores corretos. Agora, uma observação que pode facilitar a vida de vocês. Beleza? Vamos lá. Quando vocês chegarem até um certo divisor que der na prova, tanto em cima quanto embaixo, o mesmo número, só que ao contrário, no caso aqui, ó, 3 deu em cima 6. E aqui 6 deu em cima 3. O que que acontece? Eu só vou repetir os mesmos números que deu anteriormente na prova. Observe, 6 não deu em cima 3? Quando vocês chegarem em dois números que embaixo e em cima estejam os mesmos, só que ao contrário, o que que eu vou repetir aqui embaixo? O outro que deu a prova, no caso 9, e o outro que deu a prova, no caso 18. Então é muito bom que no ato que vocês estejam tirando os divisores, vocês vão logo tirando a prova, porque isso pode facilitar a vida de vocês, certo? Vamos olhar agora os divisores de 48. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 48. Vamos tirar a prova? Muito bem, deixa eu falar uma coisinha. Quando vocês estiverem fazendo, vão logo tirando a prova, ok? 48 dividido por 1, 48. 48 dividido por 2, 24. 48 dividido por 3, 16. 48 dividido por 4, 12. 48 dividido por 6, 8. 48 dividido por 8, 6. Muito bem, nós chegamos a este número aqui. Imagina que nós não colocamos nem o 12, nem o 16, nem o 24, nem o 48. Nós tiramos os divisores até aqui. Observem que eu tenho 6 embaixo e 8 em cima. E no próximo eu tenho 8 embaixo e 6 em cima. São os mesmos números, só que ao contrário. Certinho? O que que eu vou fazer? É necessário eu fazer conta para cá? Não. Você já tem o resultado aqui. Qual é o próximo número? 12. Qual é o próximo? 16. Qual é o próximo? 24. Qual é o próximo? 48. Bem aqui você já tem o resultado que vocês precisavam. Outra observação, se vocês quiserem continuar tirando a prova até o final, pode. Vai dar os mesmos números, só que de forma ao contrário. Então, se lembrem, os divisores sempre começam com o número 1 e sempre terminam com ele mesmo. Os divisores, vocês podem fazer esse tipo de atalho, onde vocês chegam a um número que tanto embaixo quanto em cima sejam iguais, só que ao contrário, e colocar os mesmos números da prova, que vai estar correto. Vamos agora tirar o MDC. O que é MDC? Máximo divisor comum. Nós já estudamos MMC, que é o mínimo múltiplo comum, é o menor número que é múltiplo tanto de um número quanto de outro. O máximo divisor comum segue a mesma regra, a mesma linha de pensamento. Só vai mudar uma coisinha. Eu agora não quero o menor, eu quero o maior. Por isso que o nome é máximo. Eu não vou querer o menor número, eu vou querer o maior que seja igual nos divisores de um número e de outro. Os divisores de 8, que são 1, 2, 4 e 8. E os divisores de 18, que são 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Muito bem, nós temos aqui os divisores tanto de 8 quanto de 18. Vamos agora procurar o máximo divisor comum entre eles. Ou seja, o maior número que vai dividir eles dois ao mesmo tempo. Que número é esse? O número 2. Tem algum maior do que 2 que divide tanto 8 e 18? Não, não tem. Então, o máximo divisor comum, ou MDC, de 8 e 18 é 2. Muito bem, vamos agora tirar o MDC dos números 18 e 48. Nós temos como divisores de 18 1, 2, 3, 6, 9 e 18. E nós temos como divisores de 48 1, 2, 3, 4,
6, 8, 12, 16, 24 e 48. Observando os dois divisores, tanto de 18 quanto de 48, qual é o maior número que vai dividir tanto 18 quanto 48? O maior é o número 6. Depois do número 6, tem algum número que divide tanto 18 quanto 48? Não. No número 18 nós temos o 9, mas não tem 9 no 48. E nós temos 18, mas não tem 18 no 48. Logo, o máximo divisor comum, ou MDC, de 18 e 48 é 6. Muito bem, turma. Agora vamos exercitar o que nós aprendemos fazendo as atividades da página 180 até a página 182. Vamos lá. Divisores de um número natural. Acompanhe as situações a seguir. Primeira situação. Observe o quadro abaixo. Nós temos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Quando a divisão de 12 por um número natural diferente de zero é exata, tem resto igual a zero. Dizemos então que esse número é divisor de 12. Sabendo disso, escreva todos os números naturais que são divisores de 12. Nós vamos escrever os números onde o resto foi zero. Então, nós temos os números 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Esses são os divisores de 12. Podemos determinar todos os divisores de um número natural efetuando a divisão desse mesmo número pela sucessão de números naturais, com exceção do zero. Segunda situação. Observe as multiplicações a seguir, cujo resultado é sempre 12. Nós temos 1 vezes 12, que é igual a 12. 2 vezes 6, que é igual a 12. E 3 vezes 4, que é igual a 12. Quais são os fatores de 12? Ou seja, os números que foram multiplicados para dar 12. Nós temos 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Comparando as duas situações apresentadas, notamos que os divisores de 12 e os fatores de 12 são os mesmos números, porque, turma, o contrário da multiplicação é a divisão. Então, podemos determinar os divisores de um número natural de duas maneiras. Ou efetuando a divisão do número pela sequência de números naturais, tirando zero, ou usando a multiplicação e decompondo os números, dado em todos os possíveis produtos dos fatores, ou seja, de dois fatores. Primeira questão. Complete o quadro preenchendo as colunas quociente e resto. Você obterá os divisores do número natural 10. Quais são esses divisores? Vamos lá. 10 dividido por 1, nós temos como quociente 10 e resto 0. 10 dividido por 2, nós temos como quociente 5 e resto 0. 10 dividido por 3, nós temos como quociente 3 e resto 1. 10 dividido por 4, nós temos como quociente 2 e resto 2. 10 dividido por 5, nós temos como quociente 2 e resto 0. 10 dividido por 6, nós temos como quociente 1 e resto 4. 10 dividido por 7, nós temos como quociente 1 e resto 3. 10 dividido por 8, nós temos como quociente 1 e resto 2. 10 dividido por 9, nós temos como quociente 1 e resto 1. E 10 dividido por 10, nós temos como quociente 1 e resto 0. Então, quais são os divisores de 10? Ou seja, aqueles que nós tivemos como resto 0. São os números 1, 2, 5 e 10. Segunda questão. Considere todas as multiplicações de dois números naturais cujo produto é 28. Quais são os divisores de 28? Turma, os divisores de 28 vão ser os números que foram multiplicados para dar 28. Logo, nós vamos ter o número 1, 2, 4, 7, 14 e 28. São os fatores que foram multiplicados para encontrar o número 28. Terceira questão. De que maneiras os produtos a seguir podem ser obtidos por meio de dois fatores, ou seja, da multiplicação? Escreva todas as multiplicações possíveis e depois registre os divisores.
Mas atenção, se você escrever 2 vezes 9, por exemplo, não precisa escrever 9 vezes 2. Então, vamos lá. Quais são as multiplicações que dão 15? São 1 vezes 15 e 3 vezes 5, que vai dar 15. Quais vão ser os divisores de 15? Vai ser os mesmos números que estão na multiplicação. 1, 3, 5 e 15. Letra B. Quais são as multiplicações que têm como produto 9? Nós temos 1 vezes 9 e 3 vezes 3. Então, quais são os divisores de 9? Nós temos 1, 3 e 9. Letra C. Quais são a multiplicação que dão produto 18? Eu tenho 1 vezes 18, 2 vezes 9 e 3 vezes 6. Logo, os divisores de 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18. E letra D. Quais são as multiplicações que têm como produto 30? Nós temos 1 vezes 30, 2 vezes 15, 3 vezes 10 e 5 vezes 6. Então, quais são os divisores de 30? Nós temos 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Muito bem, vamos agora para a página 182. Quarta questão. Rui resolveu dar um presente a cada um de seus 5 sobrinhos. Uma quantia em reais correspondente à soma dos divisores do número que representa o dia em que nasceram. Considere a data de aniversário de cada sobrinho e depois responda. Letra A. Como Juliana nasceu no dia 14 e os divisores de 14 são 1, 2, 7 e 14, ela recebeu R$ 24, porque foi somado 1 mais 2 mais 7 mais 14, que deu 24. E os outros sobrinhos de Rui? Quanto cada um receberá? Vamos começar com Maurício. Maurício nasceu no dia 13. Os divisores de 13 é 1 e 13. Logo, 1 mais 13, 14. Ele vai receber R$ 14. Milena nasceu no dia 21. Os divisores de 21 são 1, 3, 7 e 21. Somando todos, dá 32. Ou seja, Milena vai receber R$ 32. Ricardo nasceu no dia 30. Os divisores de 30 são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Somando tudo, Ricardo receberá R$ 72. E Rodolfo nasceu no dia 29. Logo, os divisores de 29 são 1 e 29. Somando, Rodolfo receberá R$ 30. Letra B. Qual dos sobrinhos receberá a maior quantia? Ricardo, porque ele receberá R$ 72. Letra C. É verdade que quanto maior o número, maior será a quantia de divisores? Não, turma, isso é falso, pois 29 é maior que 21 e 21 possui mais divisores do que 29. Quinta questão. Considere os números 18 e 24. Os divisores de 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18. E os divisores de 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Agora complete. Letra A. Os divisores comuns de 18 e 24 são 1, 2, 3 e 6. Ou seja, é o que tem tanto em 18 quanto 24. E letra B. O maior dos divisores comuns de 18 e 24 é o número 6. Muito bem, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje de matemática. Façam as atividades pedidas. Não esqueçam de enviar para o e-mail da turma e nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!